Olá! Hoje a gente vai mergulhar num clássico que, olha, mesmo sendo de 1937, ainda dá muito o que falar. Pense e Enriqueça, do Napoleão Hill. A gente tem aqui uns trechos bem interessantes para discutir. A ideia é tentar ir fundo na filosofia do Hill, sabe? Qual é esse tal segredo que ele menciona ter recebido do Andrew Carnegie? E que princípios são esses que ele diz serem universais para o sucesso? É uma obra impressionante, né? Pela longevidade, pelo impacto. Foi lançada assim em plena Grande Depressão e a promessa do Hill era bem ousada. Um método para transformar pensamento em riqueza, em realização pessoal. Ele pesquisou a fundo a vida de muita gente bem-sucedida para chegar nessa fórmula. E a grande questão que o livro levanta é: o que, na visão do Hill, separa quem realmente alcança os objetivos daqueles que, bom, ficam pelo caminho ou nem começam? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. O ponto de partida é a história famosa do Hill com o Andrew Carnegie, né? O magnata do aço teria contado por ele um grande segredo e aí o desafiou. Passar 20 anos pesquisando para validar isso e criar uma filosofia que todo mundo pudesse usar. E o mais curioso é que o Hill nunca diz claramente no livro: o segredo é X. Ele sugere que funciona melhor quando a própria pessoa descobre, sabe? Como se estivesse ali, meio escondido, mas à vista em cada capítulo para quem está pronto para ver. O Carnegie, segundo ele, só jogou a ideia sem dar nome. Ele insiste nisso, né? Que quem está pronto reconhece. Ele até usa o exemplo do próprio filho, o Blair, que teria sacado o segredo lendo o manuscrito e usado isso para conseguir um emprego importante. Mas aí, se ele não o nomeia, como ele mostra que funciona? Com exemplos. Muitos exemplos. Hill argumenta que gente como Charles Schwab, lá da US Steel, o Thomas Edison, que quase não teve estudo formal, né? O Henry Ford, até presidentes como Woodrow Wilson, todos eles teriam aplicado consciente ou inconscientemente esse mesmo princípio para ter resultados assim fora da curva. A ideia central é que tem um método por trás, sabe? A afirmação é bem forte. Quem domina e aplica o tal segredo é literalmente arrastado em direção ao sucesso. A lista de nomes que ele associa a isso é enorme, de inventores, empresários, a líderes políticos. Mas ele também deixa claro que não é passe de mágica, né? Exige esforço, exige intenção. Não dá para comprar, porque, segundo ele, uma parte já está dentro de quem está pronto para receber. E um ponto crucial: não depende de educação formal. O caso do Edison é o maior exemplo disso. É acessível, mas tem que ser buscado e aplicado ativamente. Ok, então vamos tentar desvendar isso. O ponto de partida do Hill parece ser a mente, o pensamento. O primeiro pilar é aquela ideia de que pensamentos são coisas. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que nossos pensamentos principais, dominantes, sabe? Especialmente quando eles vêm carregados de emoção, de um propósito claro, eles têm um poder real de influenciar a realidade. Não são só ideias flutuando, são forças. A história do Edwin C. Barnes que ele conta ilustra isso muito bem. O Barnes, o sujeito que queria ser sócio do Thomas Edison, né? Chegou lá sem grana, sem contato, mas com uma convicção, assim, absurda. Exato. O ponto-chave ali não é a situação inicial do Barnes, o dinheiro ou a aparência. É a intensidade do desejo dele. Não era uma esperança, quem sabe um dia, era uma certeza. Uma obsessão definida, ele se recusou a pensar em outra coisa, foi trabalhar em coisas pequenas no laboratório do Edison, mas sempre com a meta final na cabeça, a sociedade. Ele queimou as pontes, como diz o Hill, não tinha plano B. E aí a oportunidade apareceu, né? Com aquela máquina de digitar que ninguém conseguia vender, o Barnes viu a chance, agarrou, provou o valor dele e pronto, virou sócio. A história parece mostrar que a força do desejo pode meio que atrair ou até criar as circunstâncias, né? Precisamente. Esse desejo ardente, bem definido, é o ponto de partida, a ignição. Hill até contrasta isso com uma outra história, a do R.U. Darby, da mina de ouro. Eles desistiram a 1 metro do veio principal. A falta de persistência ali, diante do que parecia uma derrota, custou uma fortuna para eles. Para o Hill, a diferença está aí, na intensidade e na persistência que nascem desse desejo inicial.
Isso conecta bem com o próximo princípio, que é a fé. Se o desejo é o motor, a fé seria tipo o combustível. É uma ótima analogia. Hill chama a fé de química da mente. É o elemento que, segundo ele, dá vida, dá poder ao desejo. Ele argumenta que os pensamentos, quando misturados com fé, com emoção, eles influenciam diretamente o nosso subconsciente. E o subconsciente, para ele, é a ponte entre o pensamento e a ação, a materialização. E ele acha que a gente consegue direcionar o subconsciente? Porque ele fala também que pensamento negativo pode virar má sorte, né? Sim, a teoria dele é que o subconsciente não julga. Ele não diferencia o que é construtivo do que é destrutivo. Ele simplesmente pega o material que chega com mais força emocional e trabalha naquilo. Por isso a importância da autossugestão. Você alimentar de propósito o subconsciente com pensamentos de fé, de desejo, de expectativa positiva, agir como se o objetivo já fosse real. Aqui a coisa fica realmente interessante. A história do filho dele, o Blair, nasceu sem as orelhas. Diagnóstico de surdez definitiva. E o Hill simplesmente se recusou a aceitar isso. Exatamente. É um exemplo extremo do princípio em ação. O Hill usou a autossugestão de forma muito consistente. Ele não só acreditava que o filho ia ouvir, mas ele agia e comunicava essa crença para o menino o tempo todo. Chegou ao ponto de dizer que a deficiência era uma vantagem. Ele implantou na mente do filho o desejo de ouvir e a convicção de que era possível. E deu certo, né? Incrível. O menino aprendeu a perceber sons, acho que por condução óssea, desenvolveu autoconfiança e mais tarde achou um aparelho que deu a ele audição mesmo. E mais do que isso, ele transformou a dificuldade numa missão de vida, né? Ajudar outros surdos. É uma história poderosa, sem dúvida. Ilustra muito bem a tese do Hill, que a fé inabalável, quando é comunicada e internalizada, pode, na visão dele, influenciar até circunstâncias que parecem fixas, criar resultados que desafiam totalmente as expectativas. Aquela pequena mentira branca do pai, como ele mesmo chama, virou uma verdade que impulsionou o filho. Então tá. Mente, desejo, fé. Essa é a base. Mas como é que a gente constrói em cima disso? Aí que entra o tal do conhecimento especializado, imagino. Sim, e ele faz uma distinção bem clara. Conhecimento geral, tipo cultura geral, ele acha que não ajuda muito a criar riqueza. O que importa é o conhecimento especializado e principalmente aplicado. A frase famosa dele é: conhecimento é apenas poder em potencial. Só vira poder de verdade quando você organiza esse conhecimento em planos definidos para um objetivo específico. O exemplo do R. Ford no tribunal que ele cita é clássico disso, né? O Ford não sabia tudo de cabeça, mas sabia exatamente quem na equipe dele sabia. Exato. Ali o Ford mostrou que ser educado não é acumular informação, mas sim saber como acessar e aplicar o conhecimento quando precisa. E ele fazia isso muito através da equipe dele, o que o Hill vai chamar de mente superior ou mastermind, um conceito bem importante que a gente já vai ver. A inteligência está em organizar e usar os recursos, não necessariamente em ter todo o conhecimento só para si. E como é que a gente adquire esse conhecimento especializado? Bom, ele lista as fontes mais óbvias: experiência própria, educação formal, bibliotecas, cursos específicos. Mas ele bate muito na tecla de que não basta ter o conhecimento, tem que organizar em planos práticos. E é aí que entra a imaginação. Ele divide a imaginação em duas, né? A sintética e a criativa. Isso. A imaginação sintética é quando você pega ideias, conceitos, planos que já existem e combina de um jeito novo. É onde acontece a maior parte da inovação no dia a dia, segundo ele. Já a imaginação criativa seria a fonte das ideias realmente novas, da intuição, dos insights geniais. Seria uma conexão com o que ele chama de inteligência infinita. A faísca da genialidade mesmo. Aquela história da Coca-Cola que ele conta parece um bom exemplo da sintética, talvez. O Asa Candler pegou uma fórmula que já existia e, com imaginação para negócios e planejamento, criou um império. O tal ingrediente secreto dele foi a imaginação aplicada, né? Perfeito. E a história do Dr. Gonçalves ilustra o outro lado. Ele queria fundar uma escola.
Precisava de $1 milhão, uma fortuna na época. E conseguiu depois de fazer um sermão super apaixonado para o Philip Armour. Ele usou a imaginação para pintar a visão da escola de forma tão convincente que o Armour deu o dinheiro. Mostra como ideias, quando bem articuladas e carregadas de convicção, podem atrair os recursos. Às vezes, ideias vendem onde produtos não vendem. Ok, então temos desejo, fé, conhecimento, imaginação. Mas como é que isso vira ação concreta, resultado? O próximo passo é o planejamento organizado. Fundamental. O desejo sozinho, por mais forte que seja, não faz nada. Precisa ser traduzido em planos. Planos práticos, definidos. E o Hill é bem realista nisso. O primeiro plano pode dar errado. Vários podem dar errado. A chave é a persistência em criar novos planos até achar um que funcione. Aquela história de derrota temporária não ser fracasso permanente. E é nesse ponto que ele introduz formalmente o conceito de mente superior, o mastermind. Sim. Ele define como essa coordenação de conhecimento e esforço entre duas ou mais pessoas trabalhando juntas em harmonia para um objetivo comum. A ideia é que essa sinergia, essa união de mentes, gera um poder intelectual e criativo muito maior do que a soma das partes. Pensa no Carnegie e a equipe dele, no Ford com os engenheiros, ou até nos pais fundadores dos Estados Unidos, como ele cita. Falando nos pais fundadores, isso já puxa outro princípio que ele considera crucial, a decisão. A falta de decisão para ele é uma das maiores causas de fracasso. Ele é muito enfático quanto a isso. Diz que as pessoas de sucesso tomam decisões rápido e mudam de ideia devagar, só se for muito necessário. Já quem fracassa geralmente faz o contrário, demora para decidir e muda de ideia toda hora. A procrastinação, que é o oposto da decisão, ele vê como um hábito terrível. A Declaração da Independência dos Estados Unidos é um exemplo fortíssimo que ele usa. Aqueles 56 homens tomaram uma decisão, monumental, arriscaram tudo. E essa decisão deu força para a nação inteira. Exatamente. A decisão clara, firme, irrevogável, seja individual ou de um grupo, cria um foco, uma direção que, segundo Hill, até o universo tende a respeitar. Tem aquela frase dele: o mundo tem por hábito dar lugar ao homem cujas palavras e ações demonstram que sabe para onde vai. A decisão corta a dúvida, a ambiguidade, a preocupação. E se a decisão é tipo o leme do navio, a persistência é o motor que continua empurrando mesmo contra a tempestade. Perfeito. A persistência é isso. Força de vontade mantida, sustentada. É o que separa quem chega lá de quem desiste no primeiro, segundo, 10º obstáculo. Hill diz que a persistência é para o caráter o que o carbono é para o aço. Deixa mais forte. Ele dá exemplos ótimos, né? A Fannie Hurst, que foi rejeitada 36 vezes antes de emplacar na Broadway. A Kate Smith, que cantou anos de graça até estourar. A mensagem é clara. A persistência é testada justamente quando o negócio aperta. Sim. E ele não fica só nos exemplos, ele tenta sistematizar, identifica fatores que ajudam a cultivar a persistência, tipo ter um propósito claro, um desejo forte, autoconfiança, planos definidos, ter aliados, o mastermind de novo, força de vontade e o próprio hábito de não desistir. E, do outro lado, ele aponta as fraquezas que matam a persistência. Não saber direito o que quer, procrastinar, ficar indeciso, ter medo da crítica. E tem um caminho para desenvolver essa persistência? Ele dá uns passos práticos? Dá sim. 4 passos que ele considera essenciais. Primeiro, ter um propósito bem definido, movido por um desejo ardente. Segundo, ter um plano claro e agir nele sem parar. Terceiro, fechar a mente para influências negativas, para gente que te desanima. E quarto, ter uma aliança, um grupo de apoio com pessoas que te encorajem. Basicamente, clareza, ação, proteção mental e apoio social. Essa coisa das influências negativas, dos medos, parece um tema bem central para ele, né? Ele volta nisso várias vezes. Sim, porque ele acredita que são os maiores
freios internos que a gente tem. Ele identifica o que chama de 6 medos básicos: medo da pobreza, da crítica, da doença, de perder o amor de alguém, da velhice e da morte. Desses, ele acha que o medo da pobreza e o medo da crítica são especialmente paralisantes para quem quer crescer, ter iniciativa. A preocupação também entra aí como um estado mental ruim, ligado à indecisão, né? Exato. Preocupação é medo crônico, digamos assim. E a cura para ela, segundo Hill, é tomar uma decisão. Uma decisão firme, mesmo que difícil, interrompe aquele ciclo de ficar remoendo. Além dos medos, ele fala da nossa suscetibilidade a influências negativas, a tendência natural que a mente tem de absorver o que vem de fora, bom ou ruim. Por isso, a gente precisa construir conscientemente uma imunidade mental. E ele também fala muito contra os álibis, né? As desculpas que a gente inventa para não fazer as coisas ou para justificar quando algo dá errado. Sim, ele vê isso como um hábito muito destrutivo, ficar criando álibis. Reconhecer e eliminar as próprias desculpas é um passo enorme para o autodomínio, que para ele é a primeira e mais importante vitória. Então, juntando tudo isso, qual seria a mensagem principal, a essência dessa filosofia do pense e enriqueçam? Olha, para mim, a mensagem central é que a gente tem um poder muito grande sobre o nosso próprio destino. E esse poder começa na nossa mente. Não é pensamento positivo, vazio, sabe? É sobre aplicar princípios bem definidos, cultivar um desejo que queima por dentro, fortalecer a fé e a confiança em si mesmo, buscar e usar conhecimento especializado com imaginação, planejar de forma organizada, tomar decisões firmes, persistir sem fraquejar e, um ponto crucial, aprender a dominar os medos e os pensamentos negativos. Parece um sistema bem completo, né? Quase um manual de desenvolvimento pessoal e profissional. Mas sempre com a mentalidade como ponto de partida para a ação e para o resultado. Exatamente. E o Hill insiste que esses princípios valem para qualquer objetivo importante, não só para ganhar dinheiro, mas, claro, exige disciplina, exige prática constante até que virem hábitos. É um processo ativo, consciente de se construir. Para a gente fechar, tem um ponto que o Hill leva ainda mais adiante no final do livro. Ele sugere que essa disciplina mental toda, especialmente usando a imaginação criativa e o que ele chama de sexto sentido, poderia até conectar a nossa mente com uma inteligência maior, a inteligência infinita. Ele até conta que tinha uma prática pessoal de se reunir mentalmente com conselheiros invisíveis. Fica a provocação, né? Até onde a gente pode chegar quando foca a mente com tanta intensidade e propósito? Que outras portas isso poderia abrir? É algo para a gente pensar.